O plenário da Câmara concluiu nesta madrugada mais alguns pontos das propostas de reforma política. Foram aprovadas a criação de um fundo público de campanhas para custear as eleições e a regulamentação da distribuição desses recursos. A sessão durou 11 horas e houve muita discussão e debate no plenário. Veja na reportagem de Dini Moraes. A primeira proposta da reforma política a entrar em pauta não estava finalizada. Ainda era preciso buscar apoio que possibilitasse a aprovação do texto elaborado por uma comissão especial da Câmara que trata do limite de gastos nas campanhas, teto de doações e de uso de dinheiro próprio dos candidatos, campanha na internet, desconto de até 90% das multas eleitorais, além de outros temas. O relator, Vicente Cândido, finalizou o projeto ouvindo sugestões de vários partidos no próprio plenário. Depois de 2 horas de muita negociação, o texto foi finalmente apresentado. Registro aqui as minhas frustrações de não ter podido ter um texto mais adequado, onde pudesse convencer o Congresso Nacional de uma reforma política mais ousada, à altura do que o Brasil precisa e merece nesse momento. Estamos votando hoje aqui um texto muito reduzido, muito enxuto, para evitar o mal maior, para que as eleições de 2018 não corra o risco que correria sem essas normas que nós vamos aprovar, tanto no texto da Câmara, no complemento com o texto do Senado, que virá logo em seguida. O texto base foi aprovado sem problemas. As polêmicas estavam nos chamados destaques, trechos votados separadamente a pedido dos partidos. Eram mais de 20. Antes de todos serem votados, os deputados passaram para um outro projeto, o que cria um fundo público para pagar os custos de campanha. O dinheiro virá de emendas parlamentares e dos recursos que iriam para veicular propaganda partidária na TV e no rádio em anos que não têm eleições. A estimativa é que esse fundo tenha mais de R$1,5 bilhão de reais, mas ele teve oposição. Uma proposta que vai em desacordo e que tira dinheiro de outras áreas e tira sim, que o caixa de arrecadação é único e retirar recursos de emenda de bancada é retirar recursos que possam ir atender as nossas cidades, os nossos estados que estão passando pelos mais variados necessidades e carências nesse momento. Não vamos falar aqui de saúde, educação e outros setores. A democracia tem preço e deve ser um preço pago coletivamente pela sociedade brasileira. Não vai se tirar recursos da saúde, da educação, como alguns tentam afirmar aqui. É um remanejamento de recursos já existentes no orçamento da União. Como é que um partido recebe 400 milhões de reais de fundo partidário e não tem dinheiro para financiar campanha de deputados? O PT, o PSDB, o PMDB, em média 350 a 400 milhões de reais em 4 anos. Que custo administrativo é este para manter um partido? Para que tanto dinheiro em campanha? Ao acabar com o financiamento empresarial, nós temos que dar uma alternativa à democracia brasileira. Até porque não há democracia sem partido, não há eleição sem partido político. E para que a gente tenha um parlamento mais representativo, nós temos que dar instrumentos para que a diversidade brasileira aqui chegue. Acredito que esse modelo está sendo votado hoje, que ficou como única alternativa viável para as eleições de 2018, não é um bom modelo, mas nós vamos votar favorável porque é a única solução que existe para dar oportunidade àqueles que não têm recursos ilimitados poderem disputar a eleição. A criação do Fundo Público de Campanha vai para a sanção presidencial. Com o fim desse, que foi um dos pontos mais polêmicos da reforma política, os deputados retomaram a votação dos destaques daquela primeira proposta. Ou seja, voltaram a avaliar as demais propostas de mudanças nas regras eleitorais. Um ponto que causou bastante polêmica tratava da impressão de votos dados na urna eletrônica para a conferência do eleitor. Eu estou propondo o início da implantação da urna, do voto impresso em 22, na próxima eleição gerais, depois da publicação dessa lei, passando 2018. E a argumentação principal do TSE é que eles estão com um orçamento de R$2 bilhões e não tem previsão orçamentária para isso.
Nós estamos aqui aprovando um fundo de R$2 bilhões para financiar a campanha. Nós vamos ter que escolher qual é a prioridade. Em 2015, aprovamos que o voto seria impresso dentro da urna, ou seja, acoplado à máquina, não é nada de entregar a cópia do voto para o eleitor em 2018. E se a maioria resolver postergar por mera liberalidade o voto impresso, estará contrariando a opinião pública, a sociedade e a segurança jurídica. Um acordo entre os partidos acabou retirando esse assunto do texto. A votação da reforma política foi concluída depois de 11 horas de votação. O projeto, que traz a maior parte das mudanças, precisa ser aprovado no Senado já nesta quinta-feira. Depois, ser sancionado até sábado, a tempo de as novidades valerem nas eleições do ano que vem.